Bom dia, boa tarde, boa noite! Onde você estiver, quando você estiver, seja muito bem-vindo ao MBCV Cast do Ministério Batista Cristo é a Vida. Nós estamos localizados em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E queremos convidar você, quando você vier ao Rio Grande do Sul, passe aqui em Novo Hamburgo, 30 quilômetros de Porto Alegre, para conhecer a nossa igreja e conhecer tudo aquilo que Deus tem feito através desse ministério. E hoje, segunda-feira, nós estamos aqui com o apóstolo Neuci Rorato, estamos falando já há algum tempo, né? São aí algumas edições do nosso MBCV Cast, nós estamos falando sobre finanças, sobre dívidas, compromissos. E aí a gente já fez uma roda em ansiedade, depressão, o motivo pelo qual a gente chega a algumas situações na nossa vida que às vezes parece que inexplicáveis, né? Mas, no entanto, tudo tem uma raiz. E eu quero dar um bom dia ao apóstolo para a gente continuar a nossa fala. Bom dia, pastor Eliane, bom dia a todos que nos assistem, um belo dia para cada um e que a graça potencialize suas energias, suas virtudes e que você aproveite bem o tempo. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a cultura do calote, né? O pastor falou, a gente, assim, na verdade foi um MBCV Cast que poderia ter terminado nos primeiros 10 minutos, porque o que veio de ensino assim, foi transbordante, foi uma enxurrada, né? Foi uma fluência de ensino sobre essa área de finanças. Mas no final do MBCV Cast, a gente começou a falar sobre essa questão de que às vezes a pessoa tem um encontro com Cristo, no entanto, a vida dela não muda na área financeira, ela não consegue ter essa mudança de caminho. E o apóstolo falou uma coisa assim muito bacana: quando a gente quer fazer um retorno, a gente sai correndo e já vira para o outro lado sem parar. Não, a gente para. E é essa parada que ele te convida a fazer, né, para pensar sobre sua vida antes de fazer o retorno. É esse conhecimento, o motivo pelo qual você está onde está, chegou onde chegou, né? Então, nós desafiamos, né, fazer uma proposta para o pastor, para nesse próximo episódio a gente falar sobre os ensinos de Jesus. Então, se encontrar com Cristo é a salvação da nossa alma. Mas se encontrar com os ensinos de Cristo vai mudar totalmente o sentido da nossa vida. E o desafio foi esse: trazermos através da palavra de Deus ensinos de Cristo a respeito dessas áreas da vida. Então vamos lá, pastor, vamos começar, né, por porque são tantos os textos, são tantos os caminhos, né, mas vamos começar num caminho. Vamos para as Escrituras Sagradas. Bom, a Bíblia é a nossa regra de fé e preparo para a vida. Então, a Bíblia registra os princípios de Deus, a história da humanidade, e tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, é que foi escrito. E nós vemos hoje que alguma coisa da Bíblia foi deixado para trás. Bom, primeiramente, este ministério, MBCV, Ministério Batista, Cristo é a Vida, existe como resposta que Deus nos deu a pedidos que nós fizemos a Ele. Que o Senhor levantasse uma igreja que tivesse espaço para todas as faixas etárias, uma igreja que trouxesse ensino para todas as áreas da vida, espiritual, social e material. Nós somos uma tricotomia. E os ensinos de Jesus, a vida de Jesus, são exemplos que poucos falam sobre a vida de Jesus. Fala-se muito no seu nascimento e na sua morte. E do seu nascimento até a sua morte, ele viveu em família. Ele trabalhou, dando continuidade à função e à profissão e à vocação do seu
do seu pai biológico, podemos assim dizer, seu padrasto, né? Porque Jesus é filho de Deus. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas José casou com Maria, que já tinha um filho que não era dele, tá? Então José... Boa situação, hein, pastor? Situação. Mas ele, Jesus, também, mesmo filho de Deus, mesmo com uma missão de salvador do mundo, ele teve que salvar atendendo às necessidades da sua casa, da sua mãe e de seus irmãos. Porque Jesus é unigênito de Deus, tá? Unigênito, único. Mas de Maria ele foi o primogênito e depois veio mais irmãos. E aí Jesus então, ele foi para a vida prática. Por que ele era reconhecido como filho do carpinteiro? Porque ele ajudava seu pai na carpintaria, no trabalho que seu pai, na profissão que seu pai desempenhava. Então, o ensino para nós é o que nos prepara para a vida terrena. E uma vida terrena bem preparada já desfruta das promessas de Deus. Pode ver, vamos pegar uma história jamais, o povo se tornou escravo no Egito porque deixou a vida espiritual para trás. O ser humano se perde quando se perde no ser humano o governo de Deus. Posso aplicar mais um conceito nessa linha. O ser humano se perde quando se perde no ser humano os cuidados para com a vida material, com a vida espiritual, com os cuidados, com o equilíbrio nas três áreas. Não adianta cuidar bem só da vida material, ou só da espiritual, ou só da social. Não é por aí. Nós somos essa tricotomia espiritual e corpo. A alma e o espírito têm existência eterna. O corpo, ele é uma casa terrestre de material corruptível que tem tempo de duração. Mas temos que, nesse tempo que estamos nesse corpo, temos que nos preparar para não perder a vida eterna, para não interromper a existência de eternidade que está e que faz parte da vida do ser humano. Mas fiquei de falar sobre os ensinos de Jesus. Olha, o que Jesus ensinou, vou pegar um texto aqui, em Mateus 25, a partir do verso 14, Jesus conta aqui uma parábola. Pois o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Deu para cada um segundo a capacidade, e então partiu. E observe que ele deu para cada um, segundo a capacidade, ele deu talentos. Um talento não é pouca coisa, não. Um talento é um valor altíssimo, que dá para a pessoa realmente construir, multiplicar. Porque é difícil a pessoa multiplicar o nada. Nada vezes nada vira nada. Mas um talento já é um valor que, se você é um bom gestor, você multiplica. E nós vemos que ele deu para cada um segundo a capacidade. Não subestime a capacidade daquele que ganhou 1. Porque Deus não dá coisa valorosa para quem não tem capacidade. Porque um talento vale muitos quilos de ouro, que ele varia de 25 quilos a 39 quilos. É de acordo com a época e com a localidade da época. Cada talento tinha o seu peso e seu valor. Um talento
equivalia a 6.000 dias de trabalho. Pô, eu ganhar um adiantamento aí de 6.000 dias de trabalho, olha, eu acho que a minha vida teria outros resultados, viu? Eu vou fazer o cálculo para ver quantos anos dá isso. Olha, é um tempo, eu fiz um cálculo uma certa ocasião, mais ou menos, que na nossa CLT, ou no nosso sistema trabalhista, é uma vida que você trabalhando 6.000 dias de trabalho, você já está aposentado. Eu ia dizer. É um tempo de vida para usufruir de uma aposentadoria vitalícia depois. É isso aí. Então não era pouco valor. Mas o que faz a diferença dos resultados na vida do ser humano é o valor que as pessoas dão para as oportunidades que ganham. Você vai fazer diferença lá no seu trabalho, pelo valor que você dá ao seu trabalho. Você vai fazer a diferença na igreja que você congrega, pelo valor que você dá à igreja. Você vai fazer a diferença dentre a sua família e seus familiares, pelo valor que você dá à família. Você vai fazer a diferença na sociedade aonde você está inserido, pelo valor que você dá. Porque quando a gente dá valor para o tempo, a gente não desperdiça. Quando a gente dá valor para as oportunidades, a gente aproveita. Quando a gente dá valor para as circunstâncias que se nos apresentam, os retornos são benéficos. A vida absorve benesses, bênçãos. E assim, a parábola nos ensina também que aquele que ganhou 5, pelo valor que ele deu, ele multiplicou mesmo não sendo dele, que transformou em mais outros 5. O que ganhou 2, trabalhou com ele, foi um bom mordomo e aumentou mais 2. O que ganhou 1, enterrou. Por quê? Porque não valia? Valia. É que a pessoa não dava valor. Então você tem muita coisa de valor que você não valoriza. Você valoriza a sua visão? Você valoriza a sua saúde? Você valoriza a sua família? Você não acha que a sua desgraça é porque você tem embrulhado as coisas que tem ganhado? Você tem enterrado os talentos que estão em você? As capacidades, os dons, as virtudes? Se você não tem um melhor resultado do seu contra-cheque, você que trabalha de empregado, será que não é o resultado do valor que você dá? Com certeza é. E para nós endossar e mostrar como os ensinos de Jesus têm tudo para nos preparar para sermos bem-sucedidos, sermos vencedores, lá em Lucas, capítulo 19, aqui, diz aqui, versículo 13, então ele chamou 10 servos e confiou-lhes 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu venha, trabalhai, usem isso aí como começo para a vida de vocês. Sempre quando se vai começar uma empresa, você vai fazer o seu registro social. Qual é o capital inicial? Jesus deu o capital inicial para 10 servos. Igualzinho. Negocie. E olha a diferença, que os problemas hoje não é, como é que eu vou dizer, os problemas não é desígnio, é desvio de desígnio. Os problemas que as pessoas têm muito mais a ver com o desvio do desígnio, o desvio do propósito, é a desvalorização, é desqualificação, é não dar o valor devido que cada coisa tem. E aí, resumindo essa história aqui, aí então veio como
aquilo que você recebe de Deus, aí os ciumentos, os omissos, os negacionistas, os oposições, os contrários, sempre vão querer fazer a cabeça para desvio de propósito. O diabo sempre trabalha na cabeça das pessoas para desvio de propósito. Seja você no seu dom para servir a Deus, seja você lá dentro da empresa como cargo de confiança, como pessoa numa posição de muita importância, como na política. Na política, nós estamos vivendo ainda isso hoje, o desvio das verbas da saúde, verbas para UTIs, respiradores, remédios, foram para onde? Sempre quando há um desvio, seja na vida espiritual, causa problema, seja na vida social, causa problema, seja na vida material, causa problema que frustra a felicidade, as realizações de sonhos, frustram os melhores resultados. Então aqui nós vemos que daqueles 10, um saiu sem dar ouvido para os negacionistas. E foi, da sua mina, ele transformou em 10. O outro também não deu ouvido aos negacionistas, da sua mina, transformou em 5. Aí o outro que deu ouvido, eu ouvi falar, estude o capítulo 19, todo o capítulo, que você vai aprender muita coisa interessante. Aí o outro, tá, ouviu, eu ouvi dizer que o Senhor colhe onde não semeia, que o Senhor é duro. Então eu enterrei isso aqui e eu peguei agora, Senhor, está aqui o que é teu. Sabe qual foi a resposta que ele ganhou? Servo mau, pelas tuas palavras tu serás condenado. Mas sabe o que ele disse para aquele que ganhou 1 e transformou em 5? Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Ele tinha até então ganho como é que diz aí? Uma mina. Ele ganhou de volta as 5, ele ficou com tudo para ele. As 10, 5 que ele ganhou e as 5 que ele multiplicou. E ainda ganhou mais 10 cidades para ele continuar negociando. Deus multiplica o fruto da tua justiça. E Ele também multiplica espaço para você continuar semeando. O segundo que ganhou uma mina, transformou em 5. Ele ganhou a autoridade sobre 5 cidades. Ele teve o seu campo de ação ou o seu mercado de negociação multiplicado. Com certeza, de uma ele transformou em 5 e num lugar onde estava, agora ele ganhou mais 5 espaços, mais 5 cidades. Quero os dizer que ninguém impede o teu crescimento, somente você. É você que não valoriza o talento que Deus já lhe deu, a sabedoria que Deus já lhe deu, a capacidade que Deus já lhe deu, a família. E quero dizer para todos aqui, mas a minha família é um zero à esquerda, é um negacionismo, são tudo uns canhotos hoje.
Ótima oportunidade. Ótima oportunidade. Quanto mais difícil for a família, melhor preparado você sai para a vida, se você valorizar o que Deus está te dando. Família que concorda com tudo, fica tudo na mesmice. Mas família que se opõe àquele que tem o valor e valoriza o que tem, ele vai lutar para não perder. E na luta pelo não perder, vai se capacitar para multiplicar o que tem. É dessa maneira que se vai aplicando os ensinos de Jesus. E quem realmente tem essa coragem, desfruta de resultados. Extrair do texto bíblico lições práticas, que a gente não fique só no nível espiritualista, é essencial, é de fato o que vai fazer diferença, né? Olha aí, né? Esse texto ele tem muitas interpretações, mas o apóstolo trouxe hoje de uma forma muito contundente essa questão de você não ouvir o que os outros começam a dar opinião e você vai atrás de um, de outro, vai desviando os propósitos, vai desviando o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Mas, olha, hoje foi muito rápido, né? Mas eu queria ainda, antes de o pastor dar a última palavra, o pastor falando e eu lembrando, né? Para mim tem sido muito, muito rico esse momento que a gente faz o MBCV Cast. Mas eu estou na igreja há 30 anos, esse ano faz 30 anos que eu estou no MBCV. Há mais ou menos uns 25, 24 anos atrás, eu ouvi uma palavra do apóstolo e eu anotei, né, ela foi tão impactante que eu anotei na capa da minha Bíblia, na parte de dentro, porque eu não queria esquecer aquilo jamais. E eu creio que quando a gente ouve algum tipo de palavra, realmente vira a chave na nossa mente, né? Muda o sentido da nossa mente, faz a gente chegar no ponto do retorno, sabe, pastor? E aquela palavra, o pastor disse assim, ó, cada um é responsável pela sua riqueza. Nossa, eu pensei que Deus era responsável pela minha riqueza. Eu pensava que Deus era responsável pela minha riqueza. E aquela palavra veio me trazer um grande impacto. Cada um é responsável pela sua riqueza. E naquele mesmo sermão, ele trouxe como exemplo também. Ele disse, falando das mulheres, né? As mulheres vão ao supermercado, fazem as mesmas compras, todo mundo compra arroz, compra feijão, compra açúcar, compra farinha, compra macarrão. Mas cada lar tem uma comida diferente. Porque a maneira como eu preparo aquilo que eu comprei, eu vou colocar ali o meu conhecimento, eu vou colocar ali naquele alimento, eu vou colocar os ingredientes que eu achar mais adequados para aquele tipo de ingrediente. Então, cada lar vai ter a sua comida diferente, embora todos tenham comprado o mesmo produto. Foi um pacote naquela pregação. E aquilo me abriu a mente para essas questões. Então, querido, querida, você que está nos ouvindo, né, independente de qual seja a tua religião, qual seja o teu estado, qual seja a maneira como você esteja vivendo, né? Aprenda tudo isso. Hoje a palavra foi muito forte, foi trazendo ensino. E para você ver como a Bíblia ela é prática para o dia a dia. Não adianta a gente querer só colocar coisas espirituais e querer só viver ali na atmosfera, na estratosfera. É o dia a dia, é todo dia. E sabendo interpretar, sabendo trazer para a sua realidade, né? Então, lindo MBCV Cast, pastor. Encerramos, né? Foi muito bom. O senhor quer dar a última palavra? Amém. Deus nos dá tudo como semente. A semente para aquele que teve 10 minas foi uma mina. E mais gente ganhou a semente. Por quê? Nós somos a terra dela. É o que em mim é plantado, verdades em mim plantadas, ela constrói conceitos, firmeza, libertação, porque a verdade é que liberta. Então, a semente Deus dá,
mas a terra é você. É isso aí, então até o próximo MBCVcast, Deus abençoe, tenha uma excelente semana, compartilhe esse conteúdo com aqueles que você entende que sejam, também necessitem, né, aprender mais sobre a sua área financeira, enfim, sobre todas as áreas da vida. Deus abençoe e até a próxima.